Meu parceiro, o clima no Real Madrid esquentou de vez, hein? Dessa vez, quem resolveu abrir o jogo foi Endrick, um moleque não poupou ninguém. O Barcelona e o calote milionário no Bayern, a novela que não acaba. Harry Kane e o desejo de voltar para a Premier League. Tudo isso e muito mais. Fala, meu parceiro de futebol. Se ajeita aí na cadeira porque o vídeo de hoje tá simplesmente recheado de informação, bastidor, polêmica, mercado da bola e até goleada da seleção. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Rapaz, o Barcelona não tá dormindo no ponto não. O clube catalão tá de olho num moleque que tá deixando o futebol mexicano de queixo caído. O nome dele? Gil Mora. Só 16 anos de idade, mas já tá jogando bola de gente grande. Pra você ter uma noção, o garoto soma 6 gols e 3 assistências no Mundial Sub-20. E não é qualquer torneio não. É aquele palco onde craques como Messi, Pogba, Agüero e Haaland começaram a brilhar. E o moleque tá simplesmente carregando o México nas costas. A seleção mexicana, inclusive, tá fazendo bonito. Chegou nas quartas de final, onde vai encarar ninguém menos que a Argentina. Imagina o peso desse jogo. Mas voltando ao Mora, o Diário Esporte da Espanha e o jornalista César Luis Merlo confirmaram que os olheiros do Barcelona já estão de olho nele faz tempo. E não é exagero. O garoto é meia, tem visão de jogo absurda, chuta com as duas e tem um controle de bola que parece replay de videogame. Semana passada, o Barça deu o primeiro passo oficial. Entrou em contato para sondar os valores da transferência. E quem cuida da carreira do garoto? Rafaela Pimenta, aquela mesma empresária que gerencia nada menos que Erling Haaland. A mulher é braba, tem trânsito livre entre os gigantes da Europa. E quando perguntaram para ela se Gil Mora seria barato, ela deu uma risada daquelas e soltou: com 15 milhões de euros você não compra nenhuma perna dele. Tá entendendo o recado, né? O menino é joia rara. E tem mais gente de olho. Real Madrid, PSG, Manchester City e Juventus já mandaram olheiros. A disputa promete virar leilão. E, sinceramente, o moleque tem tudo para ser o próximo grande nome da América do Norte no futebol mundial. E falando em Barcelona, temos uma notícia quente. Mano, se tem um clube que parece viver eternamente no modo compra agora, paga quando der, esse é o Barcelona. Segundo o jornal Sport, os caras ainda não terminaram de pagar a compra do Robert Lewandowski, aquela estrela polonesa que desembarcou na Catalunha lá em julho de 2022 com pompa de galáctico. E olha só, já se passaram mais de 2 anos e o Bayern de Munique ainda tá esperando cerca de 20 milhões de euros dessa transferência, o equivalente a mais de 115 milhões de reais na cotação atual. O acordo entre os clubes previa pagamentos parcelados, divididos ao longo de várias temporadas. Lewandowski custou 45 milhões fixos, mais bônus por metas, gols, títulos, desempenho em Champions, tudo aquilo que faz brilhar o olho dos dirigentes quando a negociação tá quente. Só que, até agora, o Bayern recebeu pouco mais da metade do valor combinado. E o mais bizarro, o Sport teve acesso aos relatórios financeiros do Barça e, segundo eles, não há previsão clara de quando essa grana vai pingar na conta do clube alemão. E não é só o Bayern que tá com o boleto na mão esperando o Pix catalão. Tem mais gente na fila. O Borussia Dortmund e até alguns clubes poloneses que revelaram leva têm direito a uma porcentagem dessa venda, por causa das famosas cláusulas de formação. Ou seja, cada um tem sua parte para receber. Para completar o drama, o jornal revelou que o Barcelona está devendo cerca de 150 milhões de euros em transferências passadas. Dentre os credores, aparecem nomes de peso. O Leeds United, que ainda aguarda uns 40 milhões pelo Rafinha, e o Sevilla, que ainda não viu a cor de 23 milhões referentes ao Jules Koundé. Ou seja, o clube que um dia foi referência em gestão, hoje vive uma corda bamba financeira digna de novela mexicana. E no meio de tudo isso, o Lewandowski vai fazendo o que sabe. Gols e mais gols, enquanto o clube vai empurrando os boletos para frente. Mas bora falar do que mexe com a gente. Seleção brasileira. Depois da goleada contra a Coreia do Sul, o técnico Carlo Ancelotti igualou um recorde de Tite, o de treinador com menos gols sofridos nos primeiros 5 jogos à frente da seleção brasileira. Apenas 1 gol tomado. O italiano parece estar curtindo o desafio de comandar o Brasil e, segundo o portal GE, quer continuar até a Copa de 2030. E a CBF também está satisfeita, tanto que planeja renovar o contrato antes mesmo da Copa de 2026. Na coletiva pós-jogo, Ancelotti foi puro elogio. Estou muito satisfeito com o desempenho da equipe. Quando você tem uma base sólida na defesa, a qualidade individual aparece. Rodrigo fez uma grande partida, e Estevão também. Esse time tem muita variedade ofensiva e hoje mostramos isso. A seleção volta a campo terça-feira contra o Japão e a pergunta é: será que o Carleto deve manter os titulares que golearam os coreanos ou é hora de testar novos nomes? Agora, falando de futuro, ou melhor, de presente complicado, Endrick está vivendo um início turbulento no Real Madrid. O jornalista Mário Cortegana, do The Athletic, revelou que o técnico Xabi Alonso já deixou claro ao atacante que vai ser difícil conseguir minutos neste início de temporada. Mesmo assim, o garoto decidiu ficar, acreditando que poderia conquistar espaço. Só que já se passaram 5 partidas e ele não jogou 1 minuto sequer. Endrick quer chegar com ritmo à Copa do Mundo de 2026, mas a falta de minutos pode atrapalhar. Vários clubes, West Ham, Marselha, Valência e Real Sociedad, já sondam um possível empréstimo em janeiro. E aí fica o dilema: ficar no Real e esperar a vez ou buscar minutos em outro clube. Na moral, se ele quer evoluir e ter chances na seleção, talvez o melhor seja sair por empréstimo e ganhar cancha. O talento a gente sabe que ele tem, falta sequência. Falando em Endrick, em uma momentânea janela de honestidade pública,
Hendrick admite, reconhece toda a grandiosidade do clube, mas lamenta a falta de chances para mostrar seu talento. Ele revelou na entrevista o peso de ser uma promessa que se sente engavetada e a angústia de querer escrever sua história em campo, mas não receber a caneta. Hoje, Hendrick está no limiar entre a paciência e a urgência. Ele carrega no peito a certeza de que nasceu para ser protagonista. Se não for em Madrid, ele sabe que pode ser em outro palco. Resta esperar que o desabafo que ecoa nos bastidores encontre eco nos gramados e que aquela promessa solitária possa finalmente se tornar realidade. Agora segura essa. O zagueiro Murilo, ex-Corinthians, hoje no Nottingham Forest, vem chamando a atenção de Chelsea e Bayern de Munique. Desde que chegou à Premier League, o cara vem jogando demais. Seguro, técnico, com saída de bola refinada e ainda conseguiu uma vaga na seleção. Mesmo depois de uma atuação abaixo contra a Argentina, ele segue valorizado. O jornal alemão Bild cravou que Chelsea e Bayern estão interessados. Mas a negociação não será nada fácil. Murilo tem contrato até 2029 e o Forest não pretende liberar barato. O valor de mercado gira em torno de 55 milhões de euros, mas é provável que o clube peça entre 70 e 75 milhões. O Bayern busca um substituto para o Upamecano, que pode sair de graça no fim da temporada, enquanto o Chelsea quer um zagueiro pronto, consolidado na Premier League. E o Murilo, convenhamos, encaixa perfeitamente nesse perfil. Agora te pergunto, Murilo tem mais cara de Chelsea ou de Bayern? Olha quem tá sendo paquerado pela MLS. Richarlison. O Orlando City quer transformar o Pombo no grande astro da liga antes do Mundial, que vai rolar justamente em solo americano. O jornalista Fabrício Romano, aquele que acerta tudo, revelou que o clube já apresentou um projeto de carreira para o brasileiro. Papel de liderança, ações de marketing e tudo para deixar ele no auge quando o Mundial chegar. Mas tem um problema. O Tottenham quer 40 milhões de euros para liberar o atacante. O Orlando City não vai abrir mão fácil, mas a ideia é trazê-lo em 2026. Até agora, Richarlison tem 3 gols e 1 assistência em 13 partidas pelos Spurs. Apesar do interesse, o Pombo não tá muito empolgado em deixar a Premier League. Ele ainda quer marcar época no Tottenham e se manter na vitrine europeia. Afinal, a seleção pesa o clube onde o jogador atua. Mas convenhamos, jogar nos Estados Unidos, ser o rosto da Copa e ainda nadar em dólares, não é uma má ideia. E para fechar com chave de ouro, olha essa bomba. Harry Kane tá cogitando voltar para a Premier League. Sim, mesmo brilhando no Bayern, o atacante quer tentar bater o recorde histórico de Alan Shearer, o maior artilheiro da liga inglesa. Hoje, faltam 47 gols para ele ultrapassar a lenda do Newcastle. Segundo o jornalista Ben Jacobs, o Manchester United seria o destino ideal. Um time grande, com espaço e fome de gols. Mas tem um detalhe. O Tottenham tem preferência contratual caso ele decida voltar. E cá entre nós, 2 temporadas no auge são o suficiente para ele bater esse recorde. O cara é uma máquina de gols. Metódico, frio e com instinto matador. Seria lindo ver ele fechar o ciclo onde tudo começou, né? E é isso, família. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou do desabafo de Hendrick. O futebol não dorme. E aqui a gente também não, porque toda hora tem uma nova bomba estourando no mercado. Tamo junto e até o próximo vídeo.